Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato especial que você tanto aprecia, que a gente chama de presidencial, com tempos definidos para as perguntas, respostas e comentários. De sorte que você vai ouvir os dois lados de maneira perfeitamente igual e vai poder tirar suas conclusões ao final do programa. O tema é uma passagem das Escrituras. A história do rico e do Lázaro, narrada no capítulo número 16 do Evangelho de Lucas. O tema é uma passagem das Escrituras, como muitas outras que o Senhor Jesus contou, para outros não. Nós queremos discutir, é ou não uma parábola e quais são as implicações de ser ou não ser uma parábola, quais são as implicações teológicas e também para a vida cristã, para a nossa fé, desse ensinamento do Senhor Jesus. Afinal de contas, essa historinha Jesus não contou para fazer os discípulos dormirem, até porque eles dormiam até quando não podiam, né? Então, quem vai discutir esse assunto conosco hoje são dois irmãos extremamente especiais, dois gigantes da fé, profundos conhecedores das Escrituras, que creem na inerrância das mesmas e que vão nos ajudar a contribuir, vão contribuir para o nosso entendimento desse texto. Pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Paz e graça, seja muito bem-vindo. Paz e graça, Heber, paz e graça a todos os queridos telespectadores, vejam só, ao meu querido interlocutor, o Leandro, né? E novamente, obrigado pelo convite. Faz um tempinho que eu não vim aqui e quero, aliás, aproveitar e parabenizá-lo, a você, Heber, a produção do Vejam Só, Angélica, enfim, pelo belíssimo cenário, bem diferente. Até quando entrei aqui me perdi um pouco aqui na entrada, mas parabéns, está muito bonito, viu? E você está doido para saber quem é o segundo convidado de hoje? É ninguém menos que o pastor Leandro Quadros, conhecidíssimo irmão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentador, né, da Rede Novo Tempo, um dos mais conhecidos e um dos mais requisitados pelas redes sociais do Vejam Só para estar aqui. Seja muito bem-vindo. Paz e graça, pastor. Paz e graça, reverendo. É muito bom estar aqui nesse programa que eu gosto muito, né? E uma satisfação estar contigo novamente e também com o professor Vailate, né? Uma honra estar aqui novamente com você. Professor, pastor Carlos Augusto Vailate terá agora 3 minutos para expor qual ponto de vista ele vai defender nos próximos blocos. Ok, Heber. Antes de qualquer coisa, eu creio que seria interessante nós dizermos, pelo menos dar uma palavra prévia sobre a importância desse texto. Existe um médico, organista, filósofo e teólogo alemão chamado Albert Schweitzer, que ele foi tão impactado por esse texto, ele foi tão mexido com esta narrativa, que ele acabou deixando de lado os estudos acadêmicos e tudo, e se devotou como um médico missionário na África, porque esse texto sobre o rico e o Lázaro o comoveu profundamente. Portanto, eu creio que nós estamos diante de um texto, como todos os demais presentes nas Escrituras, que merece a nossa consideração detida, apesar da brevidade. Portanto, que teremos. Eu creio que nós estamos diante. Mas tendo dito isso, normalmente, pelo menos nos últimos anos, Lucas 16, 19 a 31, ele tem sido normalmente visto como uma parábola. Autores como Sidney Graidanos, ele vai dizer que antigamente, sempre os estudiosos eles viam esse texto como pelo menos a partir de uma perspectiva histórica, né? John Wesley, D. Campbell Morgan, vários outros estudiosos tinham essa perspectiva. Bem, eu diria que em linhas bem gerais eu até concedo que a perícope de Lucas 16, versículos 19 a 31 seja classificada como parábola, desde que a definição de parábola não impugne a historicidade da narrativa. Porque as parábolas, pelo menos a percepção que tenho quando as leio, e Jesus ele lista, pelo menos nos seus estudos, ali nas suas falas, ele nos traz pelo menos de 37 a 40, talvez 42 parábolas. Os números normalmente não fecham, porque isso dependerá exatamente da definição que dermos ao termo. Então, os estudiosos concordaram em discordar entre si sobre o sentido básico de parábola, como em várias outras coisas em teologia. Então, eu diria que, se nós entendermos que as parábolas têm um pano de fundo histórico,
e que, portanto, elas não podem ser vistas como narrativas fictícias, lendárias, fantasiosas ou mentirosas, vamos assim dizer, mas elas são instruções comparativas que, com base num pano de fundo real e, portanto, histórico, visam trazer lições morais e espirituais. Eu diria que não me oponho a isso. Então, à medida em que nós avançarmos a nossa fala, claro que eu não vou entregar maiores detalhes agora no início, eu buscarei defender o porquê, até consinto com a possibilidade de definir o contexto como parabólico, mas não impugnando jamais a sua historicidade. É isso. Muito obrigado, pastor Carlos Vailate. Vez agora do pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para o senhor? Nós cremos, reverendo, assim como o pastor Vailate, em parte, não é, de que realmente se trata realmente de uma parábola na perícope, né? A perícope, ali o bloco de texto de ideias, né, do capítulo 15 até o capítulo 17, são listadas uma série de parábolas, não é, para Cristo ensinar as lições morais e espirituais que ele gostaria de ensinar. Então, ali na perícope nós temos a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, e em alguns desses textos Cristo não começa realmente dizendo que isto é uma parábola, né? Então aquele argumento, né, que muitos dizem, não é parábola porque o texto não diz parábola, não necessariamente isso é válido, porque a perícope demonstra, né, que Cristo está contando uma série de parábolas. O que eu difiro do pastor Vailate em relação ao seguinte, que a questão da historicidade, eu não creio que a historicidade ela seja real. Por quê? Porque os detalhes da parábola, eles contradizem algumas verdades veterotestamentárias. E contradizem, né, o ensino bíblico de que a natureza humana é holística e de que o corpo todo irá para o Hades e não simplesmente um espírito ou uma alma imortal. Nós vamos até ver aqui no relato, né, que o que é jogado no Hades não é um espírito desencarnado, mas é um corpo mesmo. Então, considerando inclusive esse background do Antigo Testamento, né, de que a natureza humana é holística, de que tanto o corpo será ressuscitado para fazer parte da eternidade, quanto o corpo será jogado no lago de fogo, não apenas a alma ou o espírito, nós cremos que Cristo aqui está se utilizando de uma crença, sim, popular, não é? Uma crença popular que é muito parecida, inclusive, com o discurso sobre o Hades de Hipólito, né? Muito parecido. Então, nós cremos que Cristo aqui está usando, sim, uma crença popular da época para ilustrar a sua lição moral, não necessariamente ensinando que existe uma vida após a morte sem que haja a ressurreição do corpo, né? Porque a nossa base é a seguinte, tanto o justo salvo irá com o corpo para o céu, como diz 1 Coríntios 15, e tanto o ímpio irá para o Hades, né? Depois eu uso o termo Guiena, em Marcos 9, 44, né, 47, o corpo vai ser jogado no lago de fogo e não apenas uma alma ou um espírito desencarnado. Então, nosso pressuposto é esse. É uma parábola e que os detalhes dela não devem ser tomados em conta, nenhuma historicidade como algo tendo realmente ocorrido, mas, de um ponto de vista histórico, né, já que alguns deles criam na imortalidade da alma depois do helenismo, no período intertestamentário, então Jesus entrou no recurso deles, né, entrou na mente deles para ensinar a respeito da importância de aceitar o Antigo Testamento para ter uma vida ética, né? Pastor Vailate, pastor da Igreja Evangélica Jaboque, sua primeira inquirição ao pastor Leandro Quadros. Vamos lá. Bom, nós trabalhamos brevemente, né, o Leandro já deixou razoavelmente clara a percepção dele do sentido de parábola. Eu razoavelmente também, por sua vez, acabei dando a minha. Depois, ao longo da nossa fala, eu creio que buscarei esclarecer mais ainda os pontos, e talvez, de acordo com a resposta que ele dará, eu também poderia entrar nisso com mais detalhes, né? Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao Leandro, e que mais ou menos talvez tenha ficado subentendida na sua primeira fala, é a seguinte. Leandro, o autor Bernard Brandon Scott, um estudioso das parábolas, ele definiu parábola como um mashal, a expressão hebraica mashal, de onde vem o grego parabolê, né, parábola, mas ele definiu parábola como um mashal que emprega uma breve narrativa de ficção para referenciar um símbolo.
Você concorda com esta definição de parábola feita por Brandon como uma narrativa fictícia? Caso afirmativo, isso significa dizer que todas as parábolas de Jesus são irreais e que, portanto, ele se valeu de elementos fantasiosos e falsos na sua história? Esta é a pergunta que eu, em termos gerais, teria para dizer para você. Perfeito, pastor. O senhor compreendeu a... Então o senhor tem 3 minutos, então, para responder. Certo. Eu entendo, sim, pastor, eu concordo com ele, que a parábola tem a ver com uma narração fictícia, mas nem sempre. O contexto é o que deve determinar. E o que deve determinar se uma parábola é fictícia ou não? Na verdade, a maioria das parábolas de Cristo são histórias reais do cotidiano, né? E como eu mencionei antes, eu creio que Cristo pegou uma crença do cotidiano, né, porque é muito parecido este relato com o discurso sobre o Hades de Hipólito. Agora, o que determina se um fato ele é realmente literal ou simbólico? Ele tem que ser coerente em fato e em detalhes. No caso do relato do rico e Lázaro, ele não é coerente em detalhes. Por quê? Por exemplo, aqui no versículo 22, diz assim, ó, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Aqui nós já não conseguimos, o texto não diz, por exemplo, que o mendigo foi sepultado, mas só quem foi sepultado foi o rico. Então, não temos aqui como ter certeza se ele morreu e o seu espírito ou alma foi para o seio de Abraão, ou se o seu corpo todo foi para lá, como se pressupõe muitas vezes a ressurreição de Moisés. Um outro detalhe, diz aqui no verso 23, que no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Esse fato não seria coerente também com o detalhe, por quê? Porque aqui o céu e o inferno, ou o lugar intermediário Hades, seriam muito próximos, seriam vizinhos um do outro, ao ponto de quem está no Hades pode ver quem está no céu, e quem está no céu pode ver quem está no Hades. Ou seja, seria uma imagem, digamos assim, terrível para os justos. Durante toda a eternidade, eu poderia contemplar no inferno os meus entes queridos que não aceitaram a Jesus como Salvador. E um outro detalhe, aqui no versículo 24, ele pede para Abraão, o rico, o seguinte: tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Nós sabemos que um espírito desincorporado não tem dedo, não tem língua, não pode sentir sede. Então, pelo fato desses detalhes não serem coerentes com o fato, eu creio sim que aqui é uma narração fictícia, que pode provavelmente ter tido como base o discurso sobre o Hades, já que era conhecido das pessoas, porque Cristo, como um comunicador por excelência, ele se aproximava das pessoas no contexto em que elas estavam. Ele não estaria corroborando a crença delas, mas estaria usando a crença delas para mostrar a lição moral que nós vamos destacar depois, ao longo do nosso bom debate. Muito obrigado, pastor Leandro Quadros. Agora os comentários do pastor Vailate. Bem, porque eu entendo que a narrativa sobre o rico e Lázaro, ela pode não ser uma parábola, definindo aqui parábola em termos de uma história meramente fictícia, como o Leandro, o pastor Leandro deu a entender, sem ser evidentemente dogmático na minha fala, no meu ponto de vista. Em primeiro lugar, Lucas 16, versículos 19 a 31, pode não ser uma parábola nos termos fictícios, porque nem Jesus e nem Lucas a chamam de parábola. O Leandro já usou até essa questão. É verdade que nem todas as parábolas de Jesus elas são iniciadas ou introduzidas com a terminologia da parábola, mas não é porque dentro do amplo escopo do capítulo 16 nós encontramos algumas parábolas, no capítulo 15 também, que necessariamente este deva ser o caso, né? Outro argumento que eu usaria, Lucas 16, 19 a 31, ele pode não ser uma parábola nos termos dados aqui de uma narrativa meramente fictícia, porque em todas as parábolas contadas por Jesus, os seus personagens são anônimos. Isso foi muito bem levantado pelo Zeca, foi comentado inclusive na fala do Leandro também, né? Mas eu acho interessante porque há uma lista de, uma classificação, não sei se o Web, que os nossos queridos telespectadores sabem, mas
Entre os nomes masculinos mais populares entre os judeus da Palestina, entre 330 a.C. e 200 depois de Cristo, Lázaro é o nome que ocupa a terceira posição, inclusive na frente do nome de Jesus. O nome mais citado, pelo menos nos achados arqueológicos, é Simão, depois José, em terceiro lugar Lázaro, Eleazar, quarto Judas, quinto João, Yohanan e sexto Jesus. Então, eu não tenho por que não vê-lo como algo provido de historicidade nesse texto. Terceiro, Lucas 16, 19 a 31, ele pode não ser uma parábola dentro do que nós definimos previamente como uma literatura meramente fictícia, porque a fórmula introdutória empregada no seu prólogo, havia um certo homem, também ocorre em passagens não parabólicas, aliás, citadas por Lucas, como por exemplo no capítulo 14, versículo 2, quando ele usa a expressão grega anthropostis en. Havia um certo homem, referindo-se ao homem hidrópico, e que era um personagem histórico. A mesma expressão aparece nesta narrativa sobre o rico e Lázaro. Um quarto argumento é que, será que se nós vermos essa narrativa como meramente fictícia, isto não poderia comprometer a precisão da fala de Jesus? Por exemplo, Larry Dixon, ele diz, abre aspas, a menos que alguém esteja preparado para sugerir que Jesus está passando informações imprecisas sobre a vida após a morte, por que Lucas 16 não deve ser entendido como refletindo um quadro geral do que acontece com os justos e os ímpios na morte? Então, diante dessas razões, infelizmente não tenho tempo suficiente para externar outras, eu diria que podemos até definir a passagem como parábola, mas não nos termos que o Leandro colocou. Bem, essa foi a primeira pergunta do pastor Carlos. Agora vamos à primeira pergunta do pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista Sétimo Dia. Antes da pergunta, pastor, eu só queria fazer um breve comentário, né, sobre a questão do nome nas parábolas, né? Por que Cristo utilizou nomes próprios na parábola se rotineiramente ele não faz isso? Eu gostei dessa abordagem de Grant Osborne no seu livro A Espiral Hermenêutica, né? Ele escreveu o seguinte, não fundamente doutrinas com base em parábolas sem conferir detalhes comprobatórios em outro lugar. Por exemplo, a parábola do homem rico e Lázaro é tomada muitas vezes como prova de um inferno compartimentado. Porém, semelhante tipo de doutrina não se encontra no ensino de Jesus em Lucas e, na verdade, em nenhuma outra parte das Escrituras. Logo, a ambientação no inferno é algo específico da parábola e não dogma, e isso não deve ser forçado no texto em demasia. Alguns tentam resolver isso argumentando que se trata de uma narrativa histórica, uma vez que é a única parábola nomeando o personagem. Entretanto, ela começa precisamente como a parábola anterior a Lucas 16, 1 a 8. Havia um homem rico que é a parábola que fala ali do administrador desonesto, né? E Lázaro é nomeado em vez do rico, pois o nome dá um significado à pessoa em contraste com o homem rico que não tem nome e, portanto, nenhum significado. E Lázaro quer dizer Deus ajuda, um tema importante da parábola. Então, o Dr. Osborne argumenta, não é, que o fato de ter um nome próprio não significa necessariamente que deixa de ser fictício. Pelo contrário, o nome é um recurso necessário do diálogo e, considerando o significado de Lázaro, que Deus ajuda, né, ele já estaria usando esse nome para ensinar o seguinte, olha, se você quer realmente demonstrar que a graça de Deus é atuante na sua vida, o seu estilo de vida ético tem que condizer com isso, e você tem que ajudar as pessoas ao contrário do que aquele rico fez. Tá? E aí sobre a pergunta, né, já fomos para o tempo, eu gostaria de entender assim, pastor, como é que, por exemplo, o imortalista harmoniza Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 com o relato de Lucas 16. Por quê? Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 diz que os mortos não sabem coisa alguma do que acontece debaixo do sol, porém este rico sabia o suficiente acerca da sua família. No relato, tanto que ele pede para Abraão que alguém ressuscite dentre os mortos e avise-os de que aquele lugar é terrível. Então, como harmonizar Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, de que os mortos não sabem nada do que acontece debaixo do sol, com o relato do rico e Lázaro, que ele demonstra bastante conhecimento sobre o assunto. O senhor compreendeu? Compreendi. 3 minutos. Ok. Me permita citar alguns autores, né? Se der tempo eu entrarei nessa questão, a fala do Osborne, embora seja extensa, mas vamos lá.
Knodel Jr., ele vai dizer na sua obra um estudo bíblico-filosófico do cristianismo e da cultura que ele produz, ele vai dizer o seguinte: nós reconhecemos hoje que a Bíblia fala fenomenologicamente, isto é, ela descreve as coisas como elas aparecem ao simples observador. Outro autor, Stephen Propp, ele vai dizer o seguinte: a Bíblia é frequentemente escrita em linguagem fenomenológica, ou seja, está escrita da forma como as coisas pareceriam a um observador. E aí, ao comentar Eclesiastes 9, versículos 5 a 10, exatamente os que você cita, ele diz o seguinte, na verdade, outro autor, que é Philip Johnston, pegando carona nessa mesma fala, ele vai dizer que todos, sem distinção, vão para o Sheol, para o mundo dos mortos, é parte da reflexão do Kohelet, isto é, do autor de Eclesiastes, sobre o absurdo da vida observável. Me permita agora explicar. Quando o texto diz, olha, tudo que vier para a sua mão faça, porque para a sepultura para onde você vai não há obra, ciência, nem indústria, nem sabedoria alguma, esta simplesmente é a linguagem fenomenológica. Porque quando nós olhamos evidentemente para um túmulo e vemos o corpo inerte, ora, aquele corpo não fala. Ele não ouve, ele não labora, ele não pensa, pelo menos da perspectiva do observador. Assim como nós usamos muitas vezes linguagem fenomenológica para várias outras coisas. Por exemplo, quando dizemos que o sol se põe. E na verdade, sabemos que a Terra que está ali no seu movimento de rotação, de translação, e não é o sol que está se movimentando. Mas uma linguagem simples, uma linguagem não técnica, não científica, numa linguagem acomodatícia, é que nós usamos esse tipo de linguagem. Então, textos como este de Eclesiastes, textos como o do Salmo 6, que talvez você cite, Salmo 6, versículo 5, eles aparentam que naquele contexto, porque o corpo está inerte, logo o aspecto imaterial que compõe o indivíduo como um todo, ele também esteja inerte no chamado estado intermediário. Então, o texto não se presta a esse tipo de ensinamento. Quanto à perspectiva de Osborne, eu concordo com ele. Nós não podemos fazer um cavalo de batalha porque há citação de um nome aqui, outra citação acolá, mas no mínimo deveria nos chamar a atenção do porquê esta parábola de Jesus ela é diferente de todas as demais. E outro detalhe importante que envolverá próximas interações nossas, se o estado intermediário ele não existe, o estado intermediário consciente, porque Jesus ele passa 90% praticamente da parábola descrevendo algo que ele não existe, no qual ele não crê e que não diz respeito a nenhuma realidade pós-mortem das pessoas. Em resumo, eu diria isso. Muito obrigado, pastor Vailate. Pastor Leandro, seus comentários. Eu creio, querido pastor, que Eclesiastes é mais do que uma linguagem fenomenológica pelo seguinte: nós percebemos que ao longo do Antigo Testamento e no Novo Testamento, a crença da inconsciência na morte ela continua, né? Por exemplo, além do Salmo 6, verso 5, que fala que os mortos não louvam o Senhor, o Salmo 115, 17, diz que eles descem à região do silêncio, nós vemos outros autores veterotestamentários e neotestamentários que usam a metáfora do sono, não é, para se referir à morte. Então, por exemplo, Jeremias, capítulo 51, 57 e também o verso 39, compara a morte a um sono. Daniel, capítulo 12, versos 2 e 2, compara a morte a um sono, inclusive no versículo 12 é dito que Daniel se levantaria no fim dos dias para receber a sua recompensa. Depois nós vamos para Jesus, em João 11, 11 a 14, e em Lucas 8, 52, Cristo usa também a metáfora do sono. Interessante, quando ele fala da morte de Lázaro, ele diz assim: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Não usando o argumento do silêncio, que eu não creio que seja válido, mas quando Lázaro é ressuscitado e outras pessoas que Cristo ressuscita voltam à vida, nós não conseguimos ver nenhum insight, nenhum mínimo detalhe sobre a existência de um lugar intermediário. Seria mais do que normal que Lázaro pelo menos desse alguma informação de como era esse lugar intermediário. E aí seguimos para Paulo, 1 Tessalonicenses 4,13, ele compara a morte a um sono. 1 Coríntios 15, 23, ele também compara a morte a um sono. Então, eu sou da opinião, lógico, não é usar o argumento da autoridade, porque tem eruditos sérios que creem diferentemente do que eu vou apresentar agora, né? Eu sou da opinião do Oscar Cullmann, por exemplo, quando ele fala assim: o corpo, ele não é a prisão da alma, ele é o templo do Espírito Santo. O corpo, ele vai ser libertado.
do pecado e da maldade vai ser glorificado. Então, eu não consigo assim harmonizar esta crença dualística ou tricotomista, né, com a crença bíblica. Vejo que é mais do que uma linguagem fenomenológica, porque você vê ao longo das escrituras isso. Um outro detalhe que eu me recordei é Mateus 16, 27, né? Ali dito o seguinte, que Cristo virá dar a cada um segundo as suas obras. O que isso indica? Associando esse texto com Mateus 25, 41 a 46, o ímpio, ele receberá o castigo no lago de fogo depois da segunda vinda. Então, os justos recebem a recompensa por ocasião da segunda vinda, os ímpios são jogados no lago de fogo por ocasião da segunda vinda. Nós não percebemos os ímpios já desfrutando, entre aspas, né, de uma punição antes da segunda vinda de Cristo, porque a punição do ímpio no lago de fogo é associada à segunda vinda de Cristo. Perfeito, primeira rodada completada, iniciamos agora a segunda com a segunda pergunta do pastor Vailate. Ok. Antes de fazer a pergunta, me permita as observações, né? O reverendo Leandro, ele citou vários textos, alguns dos quais eu já imaginava, claro, né? E ele citou também João 11. Só que, curiosamente, no próprio contexto de João 11, versículos 11 a 14, sobre Lázaro, aliás, existem muitos estudiosos que entendem que o Lázaro ressurreto de João 11, ele seja o mesmo da narrativa de Lucas 16, 19 a 31. Vários estudiosos. E talvez, se este for o caso, nós teremos uma hipotética e possível resposta do que Lázaro teria experimentado nos poucos dias que ficou ali. Existem vários estudiosos sérios, não estou dizendo que é verdade, que eu compre isso, mas existem muitas pessoas que defendem isso. Mas no texto de João 11, 11 a 14, olha o que diz a passagem. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Então, justamente a morte dele, ela é representada como um contexto de um descanso, ele dorme, não tem nada a ver com o fato de que ele está num estado intermediário e ali ele dorme ou experimenta o que é chamado de psicopaniquia. Então, claro, eu respeito a leitura do Leandro, mas não é isso que o texto diz. O texto não diz que as pessoas quando dormem e no seu período ou estado depois da morte física e antes da ressurreição final, eles estão num sono. A morte física é comparada a um sono. Essa é a questão aqui colocada, muito claramente delineada aqui no texto de 1 Tessalonicenses e outros textos. Aliás, é interessante que o reverendo Leandro, ele não tenha citado, por exemplo, Apocalipse 6, versículos 9 e 10, onde diz que as almas dos mártires, portanto, eles os corpos haviam morrido, as almas estavam em algum contexto, em alguma situação que entendemos como um estado intermediário, elas clamam por justiça. Então isso é muito claro, isso faz jus justamente ao contexto da narrativa sobre o rico e Lázaro e está em consonância com outros pensamentos extrabíblicos, a ideia de que há uma consciência após a morte física e também anterior à ressurreição final. Mas a pergunta que eu faço para o Leandro é a seguinte: pressupondo que o aniquilacionismo ou a doutrina do sono da alma, como você colocou, sejam verdadeiros apenas para efeito de exercício intelectual, Jesus não estaria enganando a sua audiência ao ensinar a realidade do estado intermediário consciente do rico e de Lázaro logo após a sua morte física? Além disso, se Jesus não cria no ensino do estado intermediário consciente, por que ele contou uma história que facilmente poderia levar as pessoas a crerem nesse erro? Ele não teria agido de má fé, levando em consideração uma audiência talvez mais simples, porque ele pode ter dado a entender que as pessoas se equivocariam facilmente com o seu ensino? Pastor, essa é a pergunta. Leandro, o senhor tem 15 segundos a mais por causa do... Sem problema. Sem problema, tranquilo. Sem problema. Primeiramente, pastor, eu não creio que a história... Jesus estaria incentivando-os ao erro pelo seguinte: primeiro, como destaquei antes, né, Cristo ele era um comunicador que ele atingia as pessoas onde elas estavam. E ele fez algo parecido, por exemplo, na parábola do administrador infiel, não é?
Aqui no versículo 8 do Lucas 16, ele falou assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Isso poderia sugerir, né, que Cristo, ao elogiar o comportamento desonesto do administrador infiel, ele poderia estar ensinando ao seu público o seguinte: olha, compensa ser desonesto. Mas eles não entenderam assim. Então por que eu acho que ele poderia ter usado a parábola desta forma? Porque era um conhecimento muito básico para o judeu. Lógico, tinham judeus que criam na imortalidade da alma, mas a crença veterotestamentária, o texto bíblico que era conhecido por eles, não permitiria que eles entendessem o ensinamento de Cristo como um erro, né? Como, por exemplo, Cristo estivesse estimulando-os ao erro doutrinário, porque como era uma crença corrente e Cristo entrou na mente deles para alcançá-los, né? Eu creio que isso não contradiria esse fato. Outro aspecto é que, como conhecedores, né, do ensino bíblico holístico, né, da compreensão bíblica holística da natureza humana, de que o corpo não é a prisão da alma, mas o templo do Espírito Santo, eu não creio que Cristo, utilizando-se de uma história popular, pudesse atrapalhá-los, não é, em sua compreensão de um assunto que já era claro para a maioria, mesmo que não fosse para todos. Quanto à questão, pastor, da consciência no estado intermediário, eu também discordo pelo seguinte: 1 Coríntios 15, 18 nos mostra que se não for ressurreição, não tem esperança para ninguém. Ou seja, as almas debaixo do altar em Apocalipse 6, 9 e 10, né, eu vou te explicar por que eu vejo isso como simbólico, não poderiam ser almas de pessoas reais clamando por justiça, porque o verso 18, 1 Coríntios 15 diz assim, ó: neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, qual é a argumentação de Paulo? Ele está defendendo a ressurreição, não é? E ele fala assim, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. E se não há ressurreição, os mortos em Cristo estão perdidos. Eu acho essa linguagem muito pesada para se referir a alguém que está pelo menos em estado intermediário. Porque se ele está no estado intermediário, ele não está perdido. Ele pelo menos está consciente, desfrutando de uma pequena recompensa, mas ele não está perdido. Agora, quando Paulo diz que o indivíduo que não ressuscitar está perdido, é porque realmente não tem consciência no estado intermediário. Ok, muito obrigado, pastor Leandro. Pastor Vailate, seus comentários. Ok. Eu acho complicada essas observações do pastor Leandro, e obviamente com toda a deferência e respeito, né? Porque o texto de Apocalipse 6,9 é muito claro. João, ele vê as almas clamando por justiça. Algo semelhante ocorre, por exemplo, no texto apócrifo de 1 Enoque, capítulo 22. Evidentemente, não estou trabalhando sobre a historicidade de Enoque, mas esse assunto está presente em 4 Esdras, no texto de 4 Macabeus, em vários outros textos, a ideia presente ali de uma consciência no estado intermediário. Então, eu acho bem interessante, né? Mártires que morreram de fato, clamando por justiça, mas eles não estão clamando por justiça, aquilo é fictício, aquilo não é real, então eles não estão desejando que Deus faça algo na vida deles, que Deus se interpõe entre eles e os seus adversários. Eu acho muito complicado isso, né? Além do que, aquilo que o Leandro diz sobre a ideia do corpo como prisão da alma, nós também, quem crê no imortalismo, não crê nisso. Essa visão é platônica. Cremos que haverá uma ressurreição, tanto o corpo como a alma, no sentido holístico, concordo, inteiramente desfrutarão da ressurreição. Mas quando da morte física, há uma interrupção temporária entre esse fluxo de vida, entre o corpo que jaz inerte e o aspecto imaterial, a alma ou o espírito que continua vivo. Essa é a questão. Agora, continuando na fala aqui do texto, né, dentro da minha pergunta, tem uma fala muito interessante de um autor que se chama Murray Harris. Ele diz o seguinte: os que estão partindo estão conscientes e ativos enquanto aguardam o fim, referindo-se ao texto de Lucas 16. E ele responde: não é ilegítimo deduzir do enredo da história de Lucas as características básicas do estado pós-mortem dos crentes e descrentes. Ambos os grupos estão conscientes do seu ambiente. Lázaro está no seio de Abraão e é consolado, versículos 22 a 23 e 25. O homem rico está no Hades e é atormentado, versículos 23 a 25 e 28.
a memória do passado. O homem rico é instruído a lembrar das circunstâncias anteriores no versículo 25. E ele também pode se lembrar de sua família e da atitude desta para com Moisés e os profetas, no versículo ou nos versículos 27 a 30. Além disso, diz Harris, todo o diálogo com Abraão sugere que os que partiram não apenas retiveram sua capacidade de raciocinar, no versículo 30, mas também ganharam agudeza de percepção, nos versículos 27 a 28. Significativamente, as mesmas três características, consciência, memória e racionalidade, podem ser deduzidas do apelo por vindicação proferida pelos mártires que descansam sob o altar na presença de Deus em Apocalipse 6, versículos 9 a 10. Texto este que o Leandro ele vê simplesmente como sendo algo simbólico. Então, a grande questão é, se Jesus ele não acredita no estado intermediário, a sua audiência também não acredita, ou alguns deles acreditam, ele não, qual o sentido de trazer um ensino dúbio ou impreciso quanto a algo tão importante na nossa vida além? Pastor Leandro, o senhor vai ter mais 15 segundos, se precisar, tá bom? Sua segunda pergunta. Certo. Antes de fazer a pergunta, pastor, eu queria fazer uma breve avaliação também, porque que eu discordo do comentário desse autor, não é? Porque ali em Lucas 16, nós não vemos almas indo para o seio de Abraão, uma alma indo para o seio de Abraão, e nenhuma alma indo para o Hades, nós vemos o corpo inteiro. Então eu não creio na historicidade deste evento, porque ele não é coerente em fato e em detalhes. O ensino do estado intermediário, por exemplo, não ensina que o corpo vai para o estado intermediário, né? Que a alma vai para o estado intermediário. Só que quando nós lemos o texto deixa bem claro, né? No verso 22, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E aí no versículo 24, o rico clama assim, ó: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Eu não vejo aqui uma alma, né? Eu vejo aqui um corpo, né? Língua, sede. Lázaro tem dedo para supostamente refrescar um pouquinho, molhar um pouquinho na água e refrescar a língua dele. Então eu não vejo isso aqui como uma descrição do estado intermediário, porque não é uma alma que está no estado intermediário, é o corpo. O texto mostra um corpo. Quanto ao Apocalipse 6, por que eu creio que ele não se refere a almas desencarnadas? Primeiro, ele está no contexto dos 7 selos do Apocalipse, né? Os 7 selos têm a ver com eventos históricos, né? Fases da igreja ao longo da era cristã, porém, eles são simbólicos. O que eu percebo aqui em Apocalipse 6:9 é que ele está usando a chamada personificação, não é? Mesma coisa que ocorreu, por exemplo, em Gênesis 4, quando Deus falou para Caim que o sangue de Abel clama a mim. Nós sabemos que o sangue não fala, mas aqui Deus personificou o sangue de Abel, né, para reforçar o que Deus queria dizer. Então nós vemos aqui uma personificação dos mártires mortos, né, realmente, como o pastor bem disse, clamando por vingança. Eu prefiro entender esse termo almas dos mártires à luz do Antigo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio 10:22, né, diz assim sobre Jacó: teus pais desceram ao Egito com 70 almas. Então, almas em Deuteronômio 10:22, mesmo que o significado seja muito amplo no texto bíblico, ali se refere a pessoas. Então eu prefiro ver Apocalipse 6:9 como referência a pessoas, né? E aqui usando a personificação para ensinar o que João queria ensinar. A minha pergunta para o pastor é a seguinte, querido pastor, quando eu leio Apocalipse, pastor 20, versos 7 a 10, eu não tenho dúvida da existência ali do lago de fogo, né? O detalhe é que Apocalipse 20, 7 a 10 localiza o lago de fogo num período diferente, pós-milênio. É após os 1000 anos, após a segunda vinda de Cristo no capítulo 19, e o milênio no capítulo 20 é que existe o lago de fogo. Então, como harmonizar a crença bíblica de que o lago de fogo, o Guiena, vai ser aceso após a segunda vinda de Cristo, se já existe uma espécie de lago de fogo atormentando o ímpio antes da segunda vinda de Cristo? O senhor compreendeu? Correto. Então, 3 minutos para o senhor, pastor. Bom, vamos lá. Primeiramente, o contexto que o Leandro deu, eu não creio que necessariamente pelo fato de Apocalipse 20 trazer esses detalhes no contexto que ele deu, nós devamos ver uma ordem cronológica. Então nós temos um contexto aqui, temos um texto, então depois de tanto tempo, depois de 1000 anos, nós teremos a ideia do lago de fogo e enxofre. A minha percepção
isso é importante dizermos, quando nós analisamos o texto de Lucas 16, 19 a 31, primeiro que o texto não fala sobre o rico ter ido para o lago de fogo e enxofre, diz que ele foi para o Hades. Não são as mesmas coisas. O Hades, que na minha leitura em Lucas 16 é uma referência ao inferno, já um lugar de tormento, onde aí sim, no contexto posterior de Apocalipse 20, já encontrar-se-ão a besta e o falso profeta. Estes, portanto, todos estes e todos aqueles ímpios que já estiverem no contexto do Hades, entendendo-se como inferno, eles serão, então, a posteriori, lançados no Guiena. Então, é um contexto posterior. Embora o Guiena envolva um sofrimento, na minha maneira de entender, eterno, é o que diz o final de Apocalipse, a besta, o falso profeta, bem como todos os ímpios ali presentes, eles serão atormentados para todo o sempre. Isto só se dará num contexto futuro. Nesse ínterim, todas as pessoas, os ímpios que morrem, numa situação posterior à sua morte física e ao mesmo tempo anterior à ressurreição final, elas experimentam, os ímpios já experimentam previamente este sofrimento, claramente delineado, por exemplo, na narrativa sobre o rico e Lázaro em Lucas 16, versículos 19 a 31. Então, eu não entendo, dentro da colocação que o Leandro aqui pontuou, que nós devamos ter essa abordagem cronológica, mesmo porque em Apocalipse nós temos, aí sim, ali nós temos muita linguagem simbólica, temos muitos outros elementos, e divisarmos uma diacronia, uma abordagem diacrônica, dizendo, olha, primeiro começa isso, depois aquilo, e esta é uma sequência óbvia e necessária, eu não tenho como divisá-la nesse contexto. Aliás, eu aproveitaria e diria que nós encontramos muitas vezes a linguagem da acomodação. Várias vezes ele disse a questão da língua, a questão, por exemplo, do seio de Abraão, que nós aqui não citamos. Nós não devemos entender tudo literalmente no texto de Lucas 16, 19 a 31. Não é porque os eventos ali descritos são reais que necessariamente todos eles devam ser vistos literalmente. Então, nós temos uma linguagem acomodatícia. Isso nós encontramos muitas vezes na Bíblia, onde o autor se vale do recurso literário da acomodação, visando a simplificação, por meio da qual esse recurso permite ao escritor bíblico que ele ajuste a sua linguagem às limitações dos seus leitores. Daí o porquê da língua, o porquê do dedo, o porquê da água, de molhar ele no sofrimento no estado intermediário. A palavra agora volta para o pastor Leandro Quadros, que vai comentá-la em 3 minutos. Certo. Eu concordo com o pastor quando o pastor falou que nem sempre realmente o Apocalipse segue uma ordem cronológica dos eventos. Mas por que eu creio que há uma ordem cronológica entre Apocalipse 19 e 20? É pela informação que nós temos em Mateus 25, 31 a 46. Então, por exemplo, no verso 31, diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então vemos aqui, volta de Cristo. E aí, no versículo 46, depois que ele fala da separação das ovelhas dos bodes, né, aí ele diz, ó: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, em Mateus 25, 31 a 46, há esta sequência: segunda vinda e castigo no lago de fogo. Então, por esta sequência existir aqui no Evangelho de Mateus, eu consigo ver perfeita lógica nesta sequência apresentada no capítulo 19 e no capítulo 20. O capítulo 19 descreve a segunda vinda, o capítulo 20, milênio, depois do milênio, ressurreição dos ímpios, jogados no lago de fogo para serem castigados. Então eu percebo esta coerência, essa sequência cronológica, porque Mateus 25 me dá apoio sobre isso. Quanto, querido pastor, ao tormento, o castigo eterno, que o pastor mencionou alguma coisa, eu quero apresentar alguma coisa também sobre isso. Eu creio que existem 2 extremos no meio cristão. Existe um extremo do aniquilacionista em pensar muitas vezes que todo ímpio vai ser destruído como palha. Eu acho isso que é um extremo de alguns aniquilacionistas. Outro extremo, eu creio, que existe também por parte dos imortalistas, de crer que todos os ímpios vão receber a mesma pena no inferno. O que eu quero dizer com isso? Nós cremos, pelo menos eu creio, e na Igreja Adventista e outros aniquilacionistas, na gradação de castigo. Nós cremos, por exemplo, Lucas 12, 47 e 48 diz que no juízo alguns receberão muitos açoites
e outros poucos açoites. Então o que isso significa? Deus não vai, por exemplo, punir no inferno eterno um ladrão de galinha que não se arrependeu e Adolf Hitler, que matou mais 6 milhões de judeus. Nós cremos que a pena tem que ser proporcional à impiedade do indivíduo. E quando fala em castigo eterno, nós entendemos que o castigo é eterno, não na duração, mas nas consequências, né? Um exemplo disso eu encontro aqui em Judas 7. Vamos ver se dá o meu tempo de eu ler esse texto. Não vai dar tempo. Judas 7 diz que a destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo do fogo eterno que os ímpios vão sofrer. Então, depois dessa proporcionalidade de castigo, uns vão queimar mais tempo do que outros, sim, para pagar por sua pena. Eu creio que se cumpre Romanos 16:20, que diz que Satanás é esmagado, Malaquias 4:1-3, que os ímpios se descerão em fumaça, e o Salmo 37:20, na verdade em cinzas, e o Salmo 37:20 se descerão em fumaça. Então, resumidamente, essa é a nossa crença. Bom, o senhor acabou usando os 15 segundos. Isso. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo. Na volta, os dois debatedores terão cada um 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Muito bem, esse será o quadro final, né, o bloco final do programa Vejam Só, que hoje discute a passagem de Lucas 16, que narra a história sobre o rico e Lázaro. Conosco o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, que vai agora ter 5 minutos para as suas considerações finais. Ok. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecê-lo, Heber. Obrigado pela gentileza do convite. Obrigado ao querido Leandro, também pelo diálogo aqui amistoso. Obrigado aos queridos telespectadores do Vejam Só, que até esse horário estão aqui condescendentemente, gentilmente nos assistindo. Então é uma grande alegria poder ou tentar contribuir de alguma forma com o assunto. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos, claro que talvez tratando de assuntos que nós não tenhamos tratado, talvez não com a devida atenção e cuidado, mesmo porque o tempo é muito exíguo, mas talvez o telespectador esteja pensando com seus botões. Mas que temas eu encontro nessa parábola que são importantes à minha vida, à minha família, assim por diante? Eu gostaria de destacar brevemente alguns pontos. Primeiro deles, essa parábola ou esta narrativa com tom parabólico, que não necessariamente impugna a sua historicidade, nos faz pensar primeiramente sobre o tipo de vida que nós vivemos na Terra. Esse tipo de vida irá ecoar, irá repercutir na eternidade. Então, eu creio que isso é muito importante nós entendermos. A maneira como nós vivemos nesta vida, crendo em Cristo ou não, terá os seus ecos, as suas repercussões, os seus desdobramentos quando nós fecharmos os nossos olhos aqui. Quer haja um estado intermediário, como eu creio que exista, quer não, como o Leandro crê que não exista. Um segundo ensinamento é que esse texto fala sobre o juízo divino pelo mau uso das riquezas. Não há nenhum pecado no indivíduo ser rico, como não há nenhum mérito em ser pobre. Nós vemos muitas vezes pessoas pobres arrogantes, como vemos ricos humildes. Então, o problema é que o rico ele não vai para o Hades ou para o inferno por ser rico, mas porque, depreende-se do contexto, ele tem uma vida de total impiedade. E Lázaro, ele é piedoso, piedade esta que é exemplificada, por exemplo, pelo seu nome, né? Eleazar, ou seja, aquele que Deus ajuda ou auxilia, com a diferença de que o Leandro, ele crê que não seja um personagem histórico necessariamente, e eu creio que seja, haja vista também o fato de ser um nome muito comum no primeiro século, enfim, e outros apontamentos que eu já aqui coloquei. Um terceiro ensinamento importante que eu encontro nesta narrativa diz respeito à suficiência das Escrituras. O finalzinho do texto diz, olha, os seus parentes, lá, os parentes do rico, aqui na terra, eles têm Moisés e os profetas, eles têm o Antigo Testamento, eles têm as Escrituras. As Escrituras são suficientes. Nós não precisamos das Escrituras e de mais alguma coisa, nós precisamos das Escrituras. Se nós nos submetermos à Bíblia, crermos nela, na sua inerrância, na sua infalibilidade, nós seremos abençoados, transformados. Um quarto ensinamento é que o estado consciente da alma ou espírito logo após a morte física, ele parece-me que está claramente delineado no texto. Nós não tivemos aqui tempo hábil para trabalhar outras passagens. Mencionamos, por exemplo, Apocalipse 6, versículos 9 e 10, que o Leandro vê como algo fictício, algo simbólico, eu vejo como algo real, não desprezando o alto teor simbólico de Apocalipse, mas vejo que aquilo é algo real.
E não apenas nesse texto, em outros textos presentes no contexto, por exemplo, do judaísmo interbíblico e num período pós-bíblico. Citei rapidamente 3 deles. 1 Enoque 22, se você puder, leia na sua casa. Você verá que o espírito ou alma ali de Abel, ele clama por justiça contra o que Caim lhe fez. Exatamente o paralelo de Apocalipse 6, versículos 9 e 10. Não estou dizendo com isso que 1 Enoque seja um texto canônico. Não, nada disso. Mas o texto que ele traz e o ensinamento que ele enseja está em consonância nesse aspecto com o texto escriturístico. Você poderia depois ler a 4º Esdras, capítulo 7, poderia ler o texto de 4º Macabeus e vários outros. Mas um outro texto, uma outra ideia ou noção que eu encontro aqui, e que brevemente quero citar, e já a ensejei no início aqui da minha fala nesse bloco, é que o tempo da nossa duração de vida terrena é a única oportunidade que temos de nos arrependermos dos nossos pecados, a fim de que desfrutemos do banquete messiânico futuro, tal como Lázaro preliminarmente o experimentou no contexto do seio de Abraão. O seio de Abraão, claro que nós não entendemos ele como sendo algo físico, não é que Lázaro estava reclinado ali no peito de Abraão, mas ele tem um sentido muito comum na cultura judaica de não apenas proximidade, mas era o lugar dado, por exemplo, no triclínio, na mesa do contexto do Novo Testamento, às pessoas importantes. Então, o tempo que temos para nos arrependermos dos nossos pecados, entregarmos a nossa vida a Cristo, é esse tempo. Então você que está nos assistindo, se você ainda não crê em Jesus, que você busque fazê-lo, que a graça de Deus penetre no seu coração e que você se entregue a Ele enquanto ainda é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Deus abençoe. Amém. Pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do 7º Dia, suas considerações finais. Eu gostei muito, reverendo e professor Vailate, dessas considerações, porque realmente você percebe em Lucas 16, ali dos versos 29 a 31, que o final, o desfecho da parábola é o seguinte: olha, se você quiser conhecer o caminho da salvação, aceite as Escrituras, o Antigo Testamento como sua regra de fé e prática, e tenha um estilo de vida ético que demonstre que a graça é uma realidade na sua vida. Então, é um convite para nós aceitarmos toda a Escritura. Isso é uma mensagem importante para muitos irmãos evangélicos que às vezes creem, não é, que o Antigo Testamento foi abolido, mas na verdade Jesus destaca a importância do Antigo Testamento para nos mostrar o caminho da salvação e o estilo de vida ético que uma pessoa salva pela graça precisa ter. Outro detalhe, eu destaco também um pensamento de Roger Olson, no seu livro História das Controvérsias, na teologia cristã. Ele diz assim que muitos cristãos, não foi o caso do pastor Vailate aqui e de outros com quem eu já debati, mas muitos cristãos falam mais da mobília do céu e da temperatura do inferno do que na doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Então isso deveria ser uma advertência para nós. Isso é legal. Não é? Falarmos mais da doutrina da ressurreição após a volta de Cristo do que da mobília do céu ou da temperatura do inferno. E um terceiro aspecto que eu queria destacar eu não creio que ali seja uma história verídica, de uma pessoa indo para o Hades para sofrer eternamente, porque 1 João 3,15 diz assim, que o homicida não tem vida eterna em si. E Apocalipse 22:2 diz que a árvore da vida é só para os justos. Então, para esse rico ser atormentado eternamente no inferno, ou os ímpios no lago de fogo, eles terão que comer da árvore da vida. E eu não vejo um texto bíblico que mostre que o ímpio vai comer da árvore da vida para ele poder ser atormentado eternamente. Por isso que eu vejo mais lógica na proporcionalidade do castigo. Cada ímpio com o corpo, como vimos na parábola, não era uma alma, não era um espírito, o corpo foi jogado no Hades. Cada ímpio é jogado será jogado no Guiena pós-milênio, vai sofrer a penalidade proporcionalmente às suas obras e à rejeição que fez a Jesus Cristo, e aí sim vai poder se cumprir Apocalipse 21:4, que diz assim, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Eu não vejo como se cumprir esse texto de Apocalipse 21:4, se em algum momento na eternidade eu lembrasse que aquele ente querido que eu tanto amo está sendo atormentado no inferno. Então eu creio que se Deus vai secar dos olhos toda lágrima, é porque após a punição proporcional às obras do indivíduo, ele vai aniquilar totalmente o ímpio. Então convidamos, pastor Vailate, convidamos você, estude a Bíblia,
extrai essa lição da parábola e, como disse o pastor Vailate, aproveite a oportunidade de salvação hoje. Né? Enquanto você e eu estamos vivos, nós temos a oportunidade de salvação. Quando morremos, entre aspas, Jesus Cristo já voltou para nós. Então, hoje é o dia da nossa salvação, como diz 2 Coríntios 6, verso 2. Muito obrigado, pastor. É um privilégio dirigir um debate, né, com dois irmãos tão sábios, tão versados das Escrituras e tão humildes, né? Pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Recebam a nossa gratidão. Obrigado. E eles estão à disposição dos telespectadores e das telespectadoras por intermédio do contato que foi publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? A maioria, mais ou menos a maioria, né? Bom, maioria sim, mas não tão expressiva, crê que se trata de uma parábola. Tá bom. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Até lá.